Eu acho que ele está tentando o diálogo, né? Ele está tentando uma saída diferente do que foi o último governo Bush. Talvez aí foi até um excesso de cautela, pode-se dizer assim, né? Já que a partir Você do diz isso momento num que... tom crítico, Eu digamos. estou crítico, sim, porque a partir do momento que você vê Não uma que você eleição... seja um direitista neoconservador Não, de maneira americano, mas alguma. se você quiser se declarar como, fique à vontade. De maneira alguma. A sua De crítica parte maneira então alguma. de que viés? Porque a partir do momento que você vê uma eleição que não é feita em formato eletrônico, né? É feita em formato manual, em que 2 horas depois se diz quem ganhou a eleição, para mim, eu Votos vejo... apurados à mão. Votos apurados à mão, fica muito claro que é uma eleição fraudada, né? Apoiar demasiadamente abertamente a oposição que contesta pode ser o beijo da morte para esta oposição, do mesmo jeito como todas as palavras do governo anterior de Bush a favor da oposição dentro do Irã, de jeito nenhum ajudaram a esta oposição, e precisamos acrescentar que esta oposição é bem maciça. Não acho que seja necessariamente uma maioria da população, mas pelo menos uma grande minoria entre as camadas mais educadas, entre os jovens, entre as mulheres, etc., que não gosta mais deste regime, não só não gosta mais da Ahmadinejad, mas não gosta mais neste regime, e então temos como resultado paradoxal disto que a população iraniana é a menos anti-americana de todas as populações do Oriente Médio, exceto a de Israel. Então, uma postura mais intervencionista dos Estados Unidos, neste momento, não me parece indicada. É apenas uma observação pessoal minha, muito subjetiva. Eu, como repórter, cobri a Revolução Iraniana em 79 e tive depois filmando uma série para o Jornal da Globo em 2007, que foi a última vez que eu estive no Irã. E a minha impressão subjetiva se complementa muito à sua. Os iranianos são gente com um foco muito grande no mundo ocidental. Se encaram como herdeiros de uma cultura milenar, eles fazem uma ponte. Curiosamente, os xiitas também. Quando eu digo xiitas, eu digo os clérigos. Também eles se entendem como a continuidade de um espaço de cultura e de civilização ao qual o Obama se dirigiu quando ele fez aquele pronunciamento voltado por isso também que para os iranianos. Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta, Benhur, e seguindo nessa linha do Obama, fechando meu parênteses da minha intervenção pessoal. Obama fez um discurso importante no dia 4 de junho na Universidade do Cairo. A Universidade do Cairo, todas as pessoas que lidam com essa região sabem, tem também digamos, eu talvez diga uma heresia para muçulmanos, mas de certa maneira, como escola de pensamento, a Universidade do Cairo tem uma importância quase tão grande, eu diria, como, sei lá, o Vaticano tem para o mundo católico, salvadas, eu sei que alguns não vão gostar, mas é para dar o tamanho da importância cultural e religiosa. E lá ele se dirige ao mundo muçulmano, do qual o Irã faz grande parte. Isso teve algum impacto? Olha, eu acho que isso obviamente não tem um impacto de curtíssimo prazo, mas é uma mudança de postura, de tom, de direção extremamente importante. As reações iniciais foram muito boas. Agora, voltando àquela sua pergunta, o Sarkozy pode ser muito duro em relação às eleições, como elas foram manipuladas, porque ele não tem muito em jogo lá. É claro que a França não é irrelevante, mas as batatas quentes, por assim dizer, que o Obama tem em todo o Oriente Médio, e uma das principais, o Irã, configura um problema para o Obama muito maior do que o problema é para o Sarkozy, justamente por esse desgaste de intervenções sucessivas americanas no passado. Os americanos, né, eu fui embaixador lá até pouco tempo atrás, 2 anos e meio atrás, e realmente havia no governo Bush se demonizou o Irã, né, o Bush irresponsavelmente criou a expressão o eixo do mal, incluindo o Irã, o que é uma coisa ameaçadora, e reforçou o Ahmadinejad, a linha dura do Irã. E o Obama agora tem que mudar isso em relação aos árabes e em relação aos muçulmanos em geral. Esse discurso dele no Cairo foi histórico, não há a menor dúvida. Agora, o discurso não basta se não for seguido de ações concretas capazes de levar a uma atenuação dos incêndios que estão correndo na região. Você sugere uma questão básica, quase uma definição de conceito. Vamos começar por você, Marcos. O Irã deve ser considerado um país irresponsável, imprevisível, que por qualquer definição de acomodação de interesses na política internacional mereceria, talvez não tanto
esse rótulo dado pelo Bush, mas algo próximo, quer dizer, com essa gente não dá para lidar. É claro que a maneira como o Bush colocou durante o governo dele foi um tanto exagerada. Mas algo que eu vou responder mais com algumas questões a se pensar, né? Nós temos que analisar também que o Irã, ele tem dado margem a se pensar dessa maneira dele a partir do momento que tem violado diversos direitos humanos contra a sua própria população. Bom, mas isso Então, também muitos aliados dos Estados Unidos o fazem. Ah, com certeza. Se isso daí fosse o critério, ia sobrar pouca gente. Sim, mas isso acaba gerando também um temor, né? Porque não é por exemplo, o Brasil tem as usinas nucleares de Angra, mas nem por isso gera qualquer temor da criação de uma arma nuclear, nada disso. Agora, com um governo que, por exemplo, viola direitos de mulheres, minorias religiosas, né, minorias étnicas, isso gera um determinado temor, né? Eu acho que esse é um ponto também que entra nessa variável que é um tanto complexa, né? Não que se justifique, mas eu acho que um pouco desse temor vem por conta disso também e pela pressão de alguns organismos de direitos humanos nesse sentido, né? Que com certeza vem que o Irã é uma ameaça à população como um todo, né? Alguns grupos da população. Peter, é possível lidar com o Irã? Existe talvez um componente de realpolitik que diria às outras potências da região e fora da região, bom, esses são os caras, se a gente gosta deles ou não, se eles são são sujeitos com os quais sentaríamos a um jantar e nos sentiríamos de forma confortável, respeito os direitos humanos ou não, esses são os caras com quem a gente tem que conversar. Dá para conversar com o Irã? Depende. Você pode fazer uma política de realpolitik, de política realista, assim, fazendo os cálculos do poder tradicional, até com mútua recíproca dissuasão nuclear, como aconteceu na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, por exemplo, a condição que o outro lado é racional e faz também seus Eles cálculos. são racionais? Então, obviamente, a grande maioria da população iraniana não gostaria muito de se suicidar para exportar sua revolução islâmica. Mas é a liderança. Mas tem uma liderança, a liderança não é unificada, tem tendências mais duras, mais ideologizadas e tendências mais reformistas. Tem também uma tensão entre dois elementos que ambos estão entrando na determinação da política externa do Irã. O Irã é um país, um Estado, tem seus interesses econômicos, geopolíticos, é uma grande potência em potencial, com certeza uma das grandes potências do Oriente Médio, se ele se comportar como um Estado. Por outro lado, é um pouco a mesma tensão que também atravessou a política externa da União Soviética após a Revolução Russa. Também o Irã, é herdeiro de uma revolução com pretensões universais. E isto é exatamente esta exportação da revolução islamista. Peter, o Tocqueville diria que os americanos fizeram uma revolução no século XVIII com pretensões universais. Eu acho que isto é mais do que uma piada, mas não são os Estados Unidos, como também a Revolução Francesa. Obviamente, as revoluções políticas que tiveram início na Europa e nos Estados Unidos, quer dizer, no Ocidente, e que derrotaram regimes absolutistas. Por isso que é uma revolução, porque ela é uma revolução de ideias. É uma revolução de ideias que totalmente transforma a maneira como a gente organiza a vida numa sociedade e que se baseia na ideia nós somos cidadãos e nós somos os coproprietários da nossa própria sociedade. Esta é a ideia da democracia. Começou, por acaso, não por acaso, começou no Ocidente, mas sem dúvida tem pretensões universais. E, aliás, tem hoje muitos estados, Índia, Coreia do Sul, Japão, que não são ocidentais e abraçaram a democracia. Mas eu interrompi você no meio do seu raciocínio. Você dizia, é possível negociar com uma liderança racional desde que ela se comporte como um Estado. Como um Estado. E não, suponho eu, você diria, como exportadores de movimentos radicais pela região.